Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e você está assistindo ao canal Futurizando. Neste canal eu trago histórias reais, relatos macabros, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Antes da gente começar, quero avisar que caso você queira mandar o seu relato para mim, é só mandar no e-mail que está na descrição. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo de amarração, foi o vídeo mais visto do canal. Teve até comentário em espanhol, adorei. Então eu falei, eu vou trazer de novo e eu tô recebendo tanta coisa absurda, gente. Tem umas coisas que eu não posso nem fazer vídeo, porque senão o canal cai. Mas eu separei 3 aqui bem polêmicos, bem pesados e vamos lá que eu não gosto de enrolar não. O primeiro relato é, eu fiz uma amarração e ele veio no mesmo dia. Olá Matheus, meu nome é Camila, tenho 33 anos e sou de Minas Gerais. E te acompanho desde a época que você fazia lives de tarô em 2021. Eu nunca comentei, nem mandei mensagem, mas eu sempre assisti escondido, como quem procura uma resposta. Hoje eu resolvi escrever, porque tem algo que eu nunca consegui contar pra ninguém. Não por vergonha, mas porque até hoje eu mesma não sei o que foi que eu fiz. Em 2019, eu vivia com o Rafael, o amor da minha vida. Ou pelo menos eu achava que era. A gente ficou junto por 4 anos, um relacionamento cheio de altos e baixos, mas eu era cega por ele. Quando ele me deixou do nada, dizendo que precisava respirar, parece que arrancaram o ar dentro de mim. Fiquei semanas sem comer, sem trabalhar direito, eu chorava até dormir. Eu vi o rosto dele em todos os lugares. Sabe quando o coração dói de verdade? Aquela dor física mesmo? Era isso. Eu tentei de tudo, simpatias, orações, sal grosso, cartas, tudo que pudesse trazer ele de volta. Foi aí que uma amiga, que sabia do meu desespero, me mandou o contato de um homem. E disse só uma frase, ele é diferente, faz coisas que pegam mesmo. Esse homem se chamava Álvaro, e as pessoas diziam que ele era um bruxo antigo, descendente de uma linhagem africana poderosa, um tipo de magista que não se encontra fácil. Ele me atendeu por ligação, a voz dele era calma demais, sem pressa. E parecia que ele sabia o que eu ia falar antes de eu abrir a boca. Eu comecei chorando, dizendo que Rafael tinha me deixado e que eu faria qualquer coisa para ele voltar. Álvaro ficou em silêncio por uns segundos e respondeu. Você tá pedindo amor ou tá pedindo domínio? Na hora eu disse amor. Ele riu, um riso curto e falou, então me escuta, amor não precisa de magia. Mas se você quer ele de volta, o que eu vou fazer não é amor, é prisão. Ele pediu para eu pensar bem. Eu pensei, mas o desespero grita mais alto que a razão. Mandei o que ele pediu, uma foto dele, uma cueca e um copo de água que ele tinha bebido. Disse que o ritual seria feito numa sexta-feira, às 3h33 da manhã, e que eu deveria ficar sozinho em casa, com 3 velas pretas e um prato de mel, pimenta e uma gota do meu sangue. Naquela madrugada, o ar da casa parecia mais pesado, como se alguém tivesse sentado em cima do meu peito. As luzes piscavam. Eu ouvia batidas vindas da cozinha e por um segundo jurei que eu vi uma sombra alta passando atrás da cortina. O cheiro de vela queimada era forte e eu comecei a ouvir um sussurro baixo, quase como uma prece numa língua que eu não conhecia. Às 3h35 o celular vibrou. Era uma mensagem dele. Sonhei com você. Não consigo parar de pensar em você. Amanhã eu vou aí. Ele veio no outro dia. O Rafael apareceu na minha porta do nada, com um olhar estranho, como se tivesse sido empurrado por algo invisível. Ele chorou, me abraçou, disse que não sabia o que estava acontecendo, só que precisava voltar. E voltou. Naquela noite dormiu comigo e pela primeira vez em meses eu dormi em paz. Nos primeiros dias parecia milagre. Ele estava carinhoso, atencioso, apaixonado de novo. Era como se nada tivesse acontecido. Só que com o tempo começaram as coisas esquisitas. Ele dizia que não conseguia dormir sozinho nem um minuto. Começou a ter pesadelos, acordava suado, com o olhar perdido. E dizia que via uma mulher de vestido vermelho, parada na porta, olhando para ele e dizendo, você prometeu. Às vezes ele acordava chorando, pedindo para acender vela no quarto. Eu comecei a sonhar com ela também. E no sonho essa mulher segurava algo no colo, que eu não conseguia ver direito. Parecia um embrulho ou um bebê. A gente ficou junto 3 anos depois da amarração e durante esses 3 anos por fora era amor e por dentro era medo. Era uma ligação estranha, sufocante, ele não saía do meu lado e eu comecei a me sentir presa dentro daquilo que eu mesma pedi. Até que em 2022 eu engravidei. Ele ficou feliz, chorou, prometeu que ia ser o melhor pai do mundo.
Só que a gravidez foi cheia de coisa esquisita, pesadelos, enjoos sem parar e o bebê mexendo de um jeito estranho, como se tentasse fugir de dentro de mim. Eu senti ele chutando demais, como se estivesse em pânico. Na 36ª semana, do nada, o bebê parou de se mexer. Fui para o hospital e o médico me olhou com aquele olhar de quem não sabe o que falar. O coração dele parou. Ele nasceu morto, perfeito, mas sem vida. No velório, o Rafael desmaiou. Quando acordou, me contou que sonhou com uma mulher de vermelho, segurando uma criança e dizendo: "O que é dado é cobrado." Depois disso, ele começou a murchar, ficava em silêncio o tempo todo, um olhar vazio e evitava dormir perto de mim. Um dia ele levantou, fez uma mala e disse: "Não sei o que aconteceu entre a gente, mas sinto que estou pagando por algo que não é meu." E foi embora. Tentei contato com um bruxo, o tal do Álvaro. O número não existia mais. Fui procurar o endereço dele em São Paulo e encontrei uma casa velha com o portão quebrado. Uma vizinha disse que lá morava um homem estranho, que morreu há muito tempo. Eu voltei para casa tremendo, e desde aquele dia nada mais é normal. Às vezes à noite, eu sinto o cheiro de vela queimada no quarto. Ouço o som de água pingando, mesmo com as torneiras fechadas. E quando durmo, sonho com a mulher de vermelho sentada ao lado da cama, segurando o que parece um bebê. Mas quando ela levanta o rosto, o bebê não tem mais olhos. Eu acordo gritando, e o mais estranho é que, toda vez que eu acordo, o relógio marca 3h33. Nunca mais tentei prender alguém. Hoje eu acredito que existe um preço para cada pedido. E o amor que é forçado vem com juros que o coração não aguenta pagar. Escrevo isso como quem confessa um crime, que o tempo não perdoa. Porque às vezes o castigo não é perder quem a gente ama. É viver para lembrar o que a gente fez para não perder. Muito obrigado por ter mandado seu relato para mim. Eu sinto muito pela perda do seu bebê. Gente, agora falando a minha opinião para vocês. Eu não sei se esse relato é real. Tem relatos que batem muito com o que eu conheço da espiritualidade. Esse em específico, quando ela fala que ele voltou no mesmo dia, foi quase no mesmo dia, né? Que ele voltou no dia seguinte. Gente, isso na espiritualidade, voltar em um dia é extremamente difícil. Quem sou eu para falar que não foi real? Mas tem relatos que eu confio um pouco mais. Caso for real, me desculpa, mas eu sinto que eu preciso falar isso para as pessoas que estão assistindo, tá bom? Vamos para o segundo relato, que é: eu fiz uma amarração e ele ficou obcecado demais. Oi, Matheus, meu nome é Larissa, tenho 29 anos e sou da cidade de São Paulo. Eu nunca contei essa história para ninguém, nem para minhas amigas. É como se contar fosse reabrir uma ferida, mas eu preciso escrever, para talvez tirar isso de dentro de mim. Eu conheci o Lucas em 2020, logo depois de um término difícil. Ele apareceu como quem chega para curar, era carinhoso, protetor e falava de mim como se eu fosse o centro do mundo dele. A gente se via todo dia, dormia junto, fazia planos para casar. Eu realmente acreditei que eu tinha encontrado o cara certo, mas do nada ele começou a mudar. Ficava meio distante, frio, olhava para mim como se não me reconhecesse. Até que um dia disse que precisava respirar e foi embora. Assim, sem gritar, sem chorar. Só deixou o perfume e o vazio. Foram semanas de desespero. Eu tentava seguir, mas tudo lembrava dele. A cama, a roupa, a música. Eu dormia e sonhava com ele me dizendo: "Me espera." Acordava e chorava. Foi nessa época que uma colega do trabalho me indicou um homem chamado Seu Olavo, um bruxo conhecido por fazer amarração com Exu e entidades de domínio. Ela me avisou: "É pesado, mas dá resultado." Na hora eu hesitei, mas o desespero é um veneno calmo, ele te convence. Liguei para o número que ela me passou. A voz dele era grave, lenta e parecia saber o que eu sentia. Disse apenas: "Você vai ter o que você quer, mas amor amarrado, filha, não é amor, é corrente." Ele pediu coisas estranhas, uma foto minha do Lucas, uma cueca e uma mecha do meu cabelo. Disse para eu deixar tudo num saco preto e enterrar num cemitério, junto de 3 velas pretas, durante uma lua minguante. Eu tremia enquanto fazia, mas fiz. O ritual foi no começo de abril e nada aconteceu. 1, 2, 3 semanas e nada. O silêncio dele me enlouquecia mais do que a falta. Eu comecei a achar que tinha sido enganado, que era tudo mentira. Mas no 30º dia o celular vibrou. Era ele. Tive um sonho horrível. Você estava chorando. Não consigo parar de pensar em você. Na mesma manhã ele apareceu no portão do meu prédio. Estava pálido, magro, com olheiras fundas. Disse que fazia semanas que não dormia direito, que via meu rosto em tudo, até nas paredes. Na hora eu chorei, achei que o ritual tinha funcionado. Mas o que veio depois não foi amor, foi posse.
Nos primeiros dias ele estava doce, mas com um olhar estranho, como se ele estivesse meio tenso. Depois começou a aparecer de surpresa, dizer que sabia onde eu estava, que ouvia minha voz chamando. Se eu demorava para responder uma mensagem, ele ligava 50 vezes. Uma vez eu disse que queria sair com uma amiga, ele respondeu: "Pra quê? O mundo lá fora não é pra você, você é minha." Começou a controlar minhas roupas, minhas amizades, meus horários. Na terceira semana começou a me seguir até o trabalho. Meus colegas começaram a notar e eu dizia que estava tudo bem, mentira pura. Na quarta semana ele mudou, parou de comer, dormia mal, dizia que ouvia passos à noite. Eu também comecei a sentir coisas estranhas. A casa ficou fria, as luzes piscavam sozinhas e vinha um cheiro de enxofre do nada. Uma madrugada, acordei com ele, em pé ao lado da minha cama, olhando para mim com os olhos arregalados. Perguntei o que era e ele falou: "Tem alguém aqui. Mandou eu cuidar de você para sempre." Gente, o homem tava louco. Depois disso, ele ficou agressivo. Começou a me empurrar quando eu tentava sair. Dizia que eu não ia fugir. Uma noite ele me bateu forte e depois chorou, pedindo desculpa. Eu pensei em denunciar, mas o medo me travou. Ele parecia meio fora de si, como se algo falasse por ele. As coisas começaram a ficar pior. Ele começou a acordar com arranhões no peito, como se alguém tivesse feito com as unhas. Ele dizia que no sonho, uma mulher vestida de vermelho e preto dizia: "O laço está selado." Eu via vultos, eu ouvia sussurros. E o pior, comecei a sentir uma presença diferente quando ele me tocava. Como se alguém mais estivesse junto. Depois de um mês inteiro nesse inferno, ele surtou. Chegou em casa com o rosto branco, tremendo e disse: "Ela tá me cobrando." Diz que eu prometi minha alma, gritou, chorou, socou a parede. Saiu correndo pra rua sem camisa e nunca mais voltou. A polícia achou o carro dele perto do cemitério da Lapa, com as portas abertas. Dentro, só o celular, 3 velas pretas queimadas até o fim. Desde aquela noite, meu apartamento nunca mais foi o mesmo. Toda madrugada o celular vibra. Quando atendo, só ouço uma respiração fraca e distante. E às vezes o cheiro de enxofre volta, junto com o som de passos pesados no corredor. Hoje eu não acendo mais vela, nem entro em cemitério, mas ainda acordo sentindo alguém deitado do meu lado. E quando abro os olhos, juro que sinto o travesseiro afundar sozinho. Amarração não é amor, Matheus, é prisão. Muito obrigado, Larissa, gostei bastante do seu relato e de fato, gente, eu não recomendo ninguém a fazer amarração amorosa. Por quê? Quando você faz uma amarração amorosa, você impede o fluxo normal das coisas, então você está alterando o destino. Vamos supor que aqui na Terra, nessa encarnação, você estava destinada a conhecer fulano. E daí o que você faz? Você faz uma amarração amorosa para ciclano. Só que você perde a oportunidade de conhecer esse fulano aqui. Então você está alterando a linha do seu destino sem necessidade. Às vezes você ia ser muito mais feliz com essa pessoa aqui, mas você acha talvez eu não sei, eu quero porque quero, e daí não dá certo, daí acontece esse tipo de coisa. Eu sinto muito por você, mas infelizmente, gente, nossa, 90 relatos que eu recebo, 100 relatos que eu recebo, 90 são com histórias tristes como essa, infelizmente. E vamos para o terceiro relato, que é: peguei meu marido com outro homem e amarrei ele. Gente do céu. Olá, Matheus, meu nome é Ana, tenho 38 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nunca pensei que eu ia escrever isso, muito menos mandar para um canal. Mas acompanho seu trabalho desde 2020 pelo Instagram. E eu acho que relatos assim podem servir de aviso. Então aqui vai a minha história. Toda torta, cheia de ruído, mas eu preciso tirar isso do peito. Eu e Rodrigo éramos casados há 8 anos. Tínhamos uma vida que por fora era modelo. Casa, carro, amigos, festas. Ele era gentil, fazia café da manhã, cuidava da casa quando eu trabalhava à noite. Tinha um jeito de marido ideal. Só que por dentro havia um espaço enorme entre a gente, que a gente não sabia nomear. Rodrigo vinha de uma família pequena, muito machista. Cresceu com a ideia de ser homem é não chorar, é casar com mulher e tocar a vida. Mas eu via coisa no olhar dele que não se encaixava. Coisas que eu sempre empurrei para debaixo do tapete. Amor tem dessas coisas. A gente ajusta, tapa o buraco, vive no que encaminha. A descoberta foi um acidente, doeu como um corte. Ele tinha voltado mais cedo do trabalho e peguei ele fora de casa. Não numa rua qualquer. Não numa troca de mensagens. Peguei ele no carro, abraçado com um homem que eu não conhecia. Os dois enrolados num beijo, como se o mundo não existisse. O carro estava parado perto do parque. As mãos dele tremiam. Eu fiquei parada na porta do carro e a visão turvou. Ouvi um som diferente saindo de mim. Não era só raiva, era uma mistura de traição, alívio e medo. Eles me viram, o homem saiu correndo. Rodrigo ficou lá,
com o rosto de quem foi pego na hora do risco. Não foi uma cena bonita, só o chão abrindo. Naquela noite eu quis apagar tudo, quis sumir. Perguntei por quê e ele não sabia responder. Falou besteira, falou que me amava, falou que não sabia o que sentia. A verdade é que, no olhar dele, eu via dois caminhos se rasgando. Um que foi ensinado e o outro que era escondido. Ele chorou como eu nunca vi alguém chorar. Pedi explicação, ele deu desculpas. A família dele exigia silêncio. Os amigos queriam que ele fosse normal. Eu não queria nada disso, quis entender. Passei dias em choque, conversamos, briguei, chorei. Fui ao psiquiatra, procurei terapia de casal. Rodrigo topou por pressão, mas havia uma mistura de vergonha, medo e desejo nele, que nem os terapeutas resolveriam de um dia para o outro. Ele não conseguia sair de casa sem olhar para o lado, tinha pavor do que aconteceria se alguém descobrisse. E talvez por isso, em vez de aceitar e se abrir, ele misturou culpa com fuga. Foi nessa confusão que eu tomei a decisão que mudou tudo. Procurei uma ajuda, um homem chamado Seu Ramon, que trabalha com rituais de amarração e quebramento de laços. Uma coisa mais pesada. Não vou ensinar nada, não é meu papel. Só digo que fui com a alma arrasada, pedir que ele voltasse para casa e ficasse. Contei tudo pro Ramon. Ele olhou por muito tempo com uma expressão que misturava pena e censura. E disse, eu posso trazer ele, mas o que você pede vai prender algo que vocês dois precisam enfrentar depois. Eu disse que entendia e pedi mesmo assim. Ramon fez um trabalho longo, não foi no estalar de dedos, foram semanas, oferendas, rezas, nomes repetidos, objetos. O que importou para mim foi o resultado. Rodrigo voltou para casa, depois do primeiro ritual forte, com olhos de uma criança perdida, e prometeu que me amaria, e só me amaria. No começo pareceu um milagre. Ele pediu para recomeçarmos, pediu para pagar o que aconteceu. Eu aceitei. Quem não aceitaria? Os primeiros meses foram um paraíso. Ele era carinhoso, pegava na minha mão, vinha pro abraço, dormia ao meu lado. Mas havia algo diferente. Às vezes o abraço vinha pesado, como se não fosse amor. Quando eu me afastava um pouco, por cansaço, ele reagia mal. Reclamava que eu estava fria. Dizia que eu tinha traído primeiro. A coisa foi crescendo. O que era segurança ficou sufoco. Com o tempo, o Rodrigo foi ficando dividido entre duas verdades. A dele e a que eu imponho com o ritual. Ele sentia desejo por homens, isso ficou claro. Mas havia vergonha, medo de perder e um sentimento de dívida comigo, porque eu pedi que ele voltasse. Ele me amava? Sim. Ele gostava de homens? Também. E viver com as duas coisas sem espaço gerou explosões. Começou em voz baixa, mas escalou. Ele me vigiava, pegava meu celular, lia mensagens. E quando não encontrava a prova que queria, inventava. As brigas viraram acusações. Você me tirou a liberdade. Você prendeu quem eu sou. A agressão física apareceu de repente. Não foi constante, mas foi real. Em uma discussão, ele me empurrou com força, me fez cair da cama e bateu a cabeça. Me desculpou depois. Implorou, chorou, falou que a culpa era minha por eu ter prendido ele. Essas palavras me corroíam. Nossa casa enchia de tensão. A cada vez que ele me machucava, minha vontade era ir embora. Mas ao mesmo tempo, eu senti que ele também sofria. Eu sabia que ele estava arrancando pedaços de si em dois mundos. Passaram-se anos, a gente não separou. Morávamos juntos, dividíamos contas, sorríamos. Eu percebia que a amarração tinha conseguido um objetivo. Ele não ia embora, mas o preço foi alto. A identidade dele foi comprometida, a alegria se apagou. Às vezes eu via ele com olhos vazios e uma angústia que me fez pensar se eu tinha roubado a vida dele. Imagina. Ele começou a beber sozinho, a se machucar em noites, a simplesmente desaparecer por horas, voltando tarde com lágrimas secas no rosto. Em conversas bêbadas, ele me confessou que sonhava com liberdade, com conseguir amar alguém sem medo. Mas ao mesmo tempo ele me amava e sentia que me devia tudo. O que mais me atravessa é que o homem que vive comigo hoje é outra. Esse é um homem que vive amarrado, não apenas à minha vontade, mas a tudo que a cultura e a culpa plantaram nele. Há coisas que ainda me perseguem. Ele tem crises do pânico sem motivo aparente, sonha com homens e confessou que em alguns momentos sente repulsa de si mesmo. A intimidade ficou difícil, sexo era confundido com dívida, carinho com controle. Hoje, anos depois daquele dia do carro, Rodrigo vive amarrado. Ele não me deixou, mas também não vive. Há dias que ele ri, vai a shows, toma sorvete, outros dias ele some. E eu sei que ele foi procurar companhias em outros lugares.
A parte mais cruel é que muitas pessoas na rua ainda nos veem como casal normal. Talvez até invejem a estabilidade. Ninguém sabe do que eu passo. E às vezes me pergunto, quem é o prisioneiro maior? Ele preso ao meu pedido, a família ao silêncio, a mim presa ao lar que construí? Não sei. Só sei que essa história ficou marcada em mim. E eu conto como um alerta. Quando se liga com corações e coisas que mexem com a alma, o preço pode ser a vida inteira de alguém. Eu não digo isso para me absolver, nem para me condenar. Só quero que escute e entenda que a amarração vira um laço que puxa de volta com força. No nosso caso, esse laço ainda não se soltou. Mas quem vive comigo hoje é um homem dividido e confuso, às vezes violento, às vezes carinhoso. E sempre com um pedaço de si amputado pelo medo e obrigação. Se existe arrependimento, ele mora aqui, nas pequenas feridas do dia a dia. Larissa, muito obrigado por ter mandado seu relato. Seu relato é muito triste, acho que foi o relato que mais me pegou. Porque, obviamente, esse homem, ele não quer estar nesse relacionamento. Ele está obrigado, ele está amarrado mesmo. E não tem outra coisa que eu possa falar pra você, além de que procure alguém para desfazer. Procure alguém, conserte esse erro antes que fique tarde demais. Antes que esse homem tire a vida dele mesmo. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. Ai, hoje o clima ficou pesado, né, menino? Meu Deus, o próximo vai ser relatos positivos. Que é isso? O clima pesou. Muito obrigado, mas gostei bastante dos relatos. Muito obrigado a vocês que estão mandando os relatos. Você que está assistindo, deixa o like, se inscreve. E um beijo, até o próximo vídeo. Maratona aí o canal inteiro. Até a próxima.